Muito bem, voltamos então, meus amigos. Nós combinamos de ver os artigos 55 e 56, né? Então, pega o seu VAD. Nós estamos levando em consideração o tema mesas, atuação na mesa da Câmara, na mesa do Senado, questão atual que envolve, inclusive, o negócio do mensalão, lá, ação penal 470. Vamos então ao artigo 55 e 56, que é um tema atual. A gente precisa ficar esperto com ele. 55. Todo mundo localizou aí? Perderá o mandato o deputado ou senador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Daí a pergunta que o pessoal às vezes faz: professor, procedimento incompatível com o decoro parlamentar? Decoro significa vergonha, né? A vergonha, o respeito às normas, às leis. Então, às vezes você vê em depoimentos, em pronunciamentos, um deputado ofendendo o outro. Você é um canalha, você não sei, sem vergonha, você é chefe de quadrilha e tal. Tecnicamente, isso é falta de decoro parlamentar. Quem deveria julgar isso? Eles próprios, a própria casa. Mas como eles não sabem o que é decoro, então não tem como julgar aquilo que eles não sabem o que é. Mas, tecnicamente, é falta de decoro parlamentar. Entenda, traz para a esfera civil. Se você brigar com um colega no ambiente de trabalho, um bate no outro lá, pergunto, dá justa causa ou não dá? Dá. Se eu bato em alguém, eu apanho de alguém lá no Ministério Público, pode dar a minha demissão, inclusive. Tranquilo? Para eles, não dá nada. Tranquilex? Porque eles não sabem o que é decoro, o que é a vergonha, né? O respeito à lei, etc. Mas paciência, entenda. Decoro parlamentar é um julgamento feito por eles próprios. Aqui adivinha, que não é feito por uma questão de corporativismo. Tá? Depois, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa, a que pertencer, salvo licença ou omissão por essa autorizada. Nós vamos ver para frente. Sessão legislativa tem a ver com o funcionamento anual do Congresso. Né? Lembra disso aí? Começa regra 2 de fevereiro, vai até 22 de dezembro. Lembra? Nós vimos isso, inclusive. Né? Que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Isso aqui me interessa. Que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Então, faça uma marquinha nesse inciso 4º, que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Por quê? Esse inciso 4º tem a ver com o artigo 15 que a gente comentou antes do intervalo. Tem a ver com o artigo 15 que a gente comentou antes do intervalo, beleza? Então tem que casar o artigo 15 da Constituição com o artigo 55, inciso 4º. Tranquilo? Não é só isso, daí continua. Quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição, a Justiça Eleitoral, por vezes, diz lá, declara a perda do mandato parlamentar. Por situação X, compra de voto, coisa do tipo. O julgamento feito pela própria Justiça Eleitoral. Tranquilex? Sexto, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Pode sublinhar isso também. Sentença transitada em julgado. E aí vem as críticas que nós fazemos com relação a essa questão da ação penal 470. Na ação penal 470 não teve uma sentença, teve um acórdão, que é um julgamento colegiado. Esse inciso sexto, quando veio compor a nossa Constituição, isso foi esclarecido no voto do ministro Celso de Mello, e anteriormente pelo próprio Gilmar Mendes. A ideia era a seguinte: eu tive um parlamentar, um deputado, que foi sentenciado por lesão corporal culposa. Então, essa lesão corporal culposa, de per si, não autoriza a perda do mandato. Então, essa situação da sentença de primeiro grau poderia ser validada ou não pela própria Câmara dos Deputados, ou pelo próprio Senado. Tranquilo? A ação penal 470, até comentei em algumas entrevistas que eu dei, não é sentença, é um acórdão, é um julgamento colegiado, que comporta, inclusive, recurso interno, que o próprio Joaquim Barbosa não admitiu os embargos infringentes, por situação de que, por entender que o regimento interno não foi recepcionado com relação, não se manteve os embargos infringentes por conta da Lei 8.038, que alterou o processo que tramita no STF e no STJ, que vai dar pano para manga ainda. Mas a função do Joaquim lá, nesse caso, é criar caso mesmo, tumultuar o negócio. Porque se ficar só naquele negócio de excelência, mantém-se a impunidade e a falta de vergonha na cara com relação ao que deve ser o judiciário. Tranquilo? Então, o Joaquim Barbosa ele é meio contundente, até da origem, o cara é do MP, cara, ele é meio bruto, digamos assim. Mas tem que ter alguém bruto às vezes. Não que ele esteja dizendo que ele está certo ou está errado. É que tem que ter esse contraponto. Muitas excelências, um lambendo o outro, o negócio não avança. Fica aquela rotina da falsidade. E essa falsidade implica no quê? Em impunidade. Então alguém tem que dar uma dedada no olho para o cara, eu tenho um olho, dói. É isso aí. Beleza? Com relação a esse tópico específico. Sentença transitada em julgado, que não se confunde com acórdão.
É lógico que se você quiser criar polêmica, direito é ciência exata, rápido. Não, você pode dizer que sentença aqui é qualquer decisão do Poder Judiciário, mas se fosse decisão, colocava decisão e não sentença. Sentença é manifestação de primeira instância, né, filho? Percebeu? Então você pode caminhar para qualquer lado, não sei quem vocês vão defender. Agora, de modo bem simples, você sublinhou aí o inciso 4, não é isso? É isso mesmo? E sublinhou também o inciso 6º. Desce agora e continua lá. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, entre outros definidos no regimento interno, o abuso de prerrogativas asseguradas ao membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagem devida. Adivinha? Receber dinheiro. Tranquilex? Parágrafo 2º. Agora isso aqui me interessa, presta atenção. Nos casos incisos 1º, 2º e 6º, o 6º está pintado, não está? Tá. Aí continua. A perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por voto secreto e maioria absoluta mediante provocação na respectiva casa ou de partido político apresentado pelo Congresso Nacional, assegurado a ampla defesa. O que os amigos daqueles condenados do STF querem é que seja aplicado esse parágrafo 2º, porque na visão deles, o acórdão do STF na questão do mensalão, a ação penal 470, é uma sentença para eles. Sentença essa que deveria ser confirmada por quem? Pelo Congresso Nacional. Mas como tem uns bocas moles, né, os caras, não, você vai ser condenado, nós vamos absolver aqui na Câmara, você é nosso, é amigo, não sei o que e tal. É aí que irritou mais o nosso amigo Joaquim, que ele ficou mais irritado ainda. Por isso fizeram constar na decisão lá do Supremo que não tem que submeter a votação da Câmara dos Deputados. Porque não é sentença, é acórdão. Porque é crime contra a administração pública, que é acima de 4 anos, que automaticamente dá suspensão dos direitos políticos. O cara não é mais político quando transita em julgado. Se não é mais político, não tem que confirmar através de decisão da própria Casa Legislativa. Entendeu, filhão? Joinha? Só que a gente, na nossa prova, tem que ficar esperto. A gente não pode ficar especulando. Porque, a depender de como fizerem a nossa questão, eles vão colocar o texto da Constituição. O texto da Constituição. Não te falar assim, o nosso deputado, nosso senador, nosso cliente, ele foi condenado e é uma grifa. Sentença criminal transitada em julgado. Essa sentença criminal transitada em julgado. Pergunto, tem que ser confirmada ou pode ter votação pelo Congresso? Pela Câmara ou pelo Senado? Sim ou não? Rápido. Sim, porque é o inciso 6º, combinado com o parágrafo 2º do artigo 55. Tudo bem até aqui? Então pode sublinhar, porque é uma questão bem atual, típico perfil do nosso querido examinador da FGV. Gosta de temas polêmicos, atuais e de confundir a cabeça dos alunos. Tranquilo? Então a gente tem que aplicar o quê? O texto da Constituição, beleza? Na fundamentação da nossa resposta. Joinha? Tá. Todo mundo junto? Daí veja o parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3º a 5º, se está do 3º a 5º, pega o inciso 4º? Pega ou não pega? Pega. Aí continua. A perda será declarada pela mesa da casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político apresentado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. É isso que o Supremo quer que se aplique ao caso do mensalão. Entendeu, filhão? É esse parágrafo 3º que o Supremo quer que prevaleça no caso do mensalão. Entenda, transitou em julgado, pense comigo. Vão ser analisar os embargos declaratórios. Joinha? Depois dos embargos declaratórios, pode haver os embargos infringentes naquelas decisões acima. Lembra que nós já vimos isso? Chega para mim no seu vademeco, onde é que está no regimento interno os embargos infringentes. Eu já vi isso com vocês, filho. Onde está no nosso vadão tem o regimento interno. Onde está o regimento interno aí? Onde está o regimento interno aí? Regimento interno. Eu sei que está lá no regimento interno de vocês. Lembra que eu já comentei isso com vocês? Tá, então já está safo, né, filho? Regimento interno. Já deve estar marcado, né? Onde está previsto os embargos declaratórios e onde estão previstos os embargos infringentes. 330? Está marcadinho já? Então essa questão que estão dizendo no dia a dia aí, para a gente resolver, é só checar o regimento interno. Que está pendente os embargos declaratórios, os embargos
infringentes. E quando eu dei entrevista há pouco tempo, eu falei até para a moça, olha, cabe os embargos declaratórios, depois serão apreciados os embargos infringentes, cabe até agravo do indeferimento dos embargos infringentes, tranquilo? Depois pode caber embargos declaratórios e decisões dos embargos infringentes. Quer dizer que o negócio não é um negócio tão simples. É um negócio que não vai se resolver tão rapidamente. Isso porque os caras têm bons advogados e estão gastando milhões para fazer defesa. Gostaria de saber quem está pagando esses milhões. Se os caras estão no fubado além, quem é que está pagando essa parada aí? Fazer jantar, fazer almoço, né, para pagar os advogados, senão não está sendo barato. E que os advogados pode escalpela mesmo, tira mesmo o dinheiro dos caras. Tranquilex? Porque esse dinheiro é nosso. De algum modo, era público e foi parar no privado. E vai parar na privada. Olha lá, ó, trocadilho, desculpa. No seu caderninho. Chega comigo. Já localizaram aí? Tranquilo? Então, o que está faltando para o trânsito julgado da ação penal 470 mensalão? Analisar os embargos declaratórios, depois os embargos infringentes, que admitem até agravo no não recebimento dos embargos infringentes. Está escrito aí, filho. Quais são os artigos do regimento interno? 330, não é isso? E seguintes, é isso? Beleza? Já sabemos onde está. Então volta aqui comigo. Vem aqui comigo. Nós estamos comentando então do artigo 55 e dos artigos 56, que é uma boa pedida para uma questão de prova. Joinha? Só que a gente tem que responder de acordo com o texto da Constituição. Lembra que nós comentamos hoje, quando falamos das questões, que às vezes o examinador conta uma história longa, ele fala, então ele pode até começar para confundir vocês. No julgamento de um caso de repercussão nacional, o Supremo Tribunal Federal julgou certos deputados, não sei o que, você ficar pensando no mensalão, tranquilo? Só que a gente tem que pensar, até o quê? Se colocarem lá que é uma sentença transitada em julgado, concordo que sentença, o caso de quem perdeu direitos políticos por sentença, ou teve direitos suspensos por sentença, autoriza uma votação para a respectiva casa? Sim ou não? Seria o parágrafo 2º. Beleza? Parágrafo 2º. Só que interessa para nós é o parágrafo 3º, porque se colocar na sua prova assim, ó, os deputados tiveram suspensos os direitos políticos, aplica o parágrafo 3º, que é simples o quê? Declaração pela respectiva mesa. A mesa apenas declara a perda do mandato. Quem compõe a mesa? Um presidente, quantos vices? 2, os 4 secretários. Eles vão declarar a perda do mandato. Então eu quero chamar a atenção para você aí na sua unidade, você aqui, é o seguinte, ó. Se eles colocarem na sua prova, a perda do mandato foi declarada pelo presidente da casa ou presidente da mesa, presidente da casa, presidente da mesa, é a mesma coisa que a mesa? Não. Quem compõe a mesa? Um presidente, 2 vice e 4 secretários. Por que eu estou falando isso? Nos anais, nos históricos do nosso Congresso, acho que eu já contei esse caso para vocês. Teve um senador, que era de um estado, e a mulher dele, que era uma deputada federal. Os dois perderam direitos políticos por decisão da Justiça Eleitoral por compra de votos. Compra de votos, beleza? Caberia apenas à mesa declarar a perda. Declarar a perda do mandato. Tranquilex? Adivinha. Quem declarou a perda foi o presidente da casa. Que coincidentemente, salvo engano, era o próprio Renan Calheiros. Tranquilo? Na época do Senado. Declarou a perda o presidente. Adivinha. Eles perderam o cargo. Então, tinha o deputado de um lado, o senador do outro. Presidente da Câmara, presidente do Senado. Beleza? Tá. Esses indivíduos que perderam os cargos, o ex-senador e a ex-deputada. Adivinha. Contrataram advogados. Qual que é o prazo para ingressar, para impetrar o MS? 120 dias. Esperaram ser notificados formalmente. Esperaram chegar perto do vencimento dos 120 dias. Contrataram advogados. Adivinha? Liminar em mandado de segurança, porque quem tinha que declarar a perda era o presidente ou era a mesa? A mesa. Mas é um formalismo. Cala a boca. É um formalismo previsto na Constituição. Não é o presidente, é a mesa. Assumiram o cargo, receberam os valores que estavam afastados retroativamente. Tudo bem até aqui, moçada? E ganharam mais 3 ou 4 meses, porque pegaram o final do recesso, final de ano, e o começo do... Quer dizer, eles ficaram brincando, receberam indevidamente 6 meses, mantendo o gabinete, os assessores, etc. Tal, por um erro formal. Ao invés de assinar a mesa, quem assinou? O presidente. Não é a mesma coisa. Só que esse detalhe, o seu senador vai cobrar na sua prova. Ficou claro para os senhores? Quem tem que declarar a perda é a mesa, não o presidente da casa ou o presidente da mesa. Tudo bem aqui? Questão extremamente atual. Tranquilo? Vamos para frente. Bom, então,
já tem no seu caderninho aqui, cabe à mesa declarar a perda do mandato, não é isso? Quem tem que assinar? Presidente, os vices e os secretários. E pensa no princípio da simetria. Se for deputado estadual, a mesa da Assembleia Legislativa. Se for vereador, a mesa da Câmara Municipal. É o presidente ou a mesa? A mesa, cara. Entendeu, filhão? Vamos pra frente. Um outro tema muito fácil que envolve a mesa, aliás, é coisa rápida. Nem vou colocar na lousa, escreve aí. Aliás, escreve não, procura para mim. A questão é a seguinte, quem promulga uma emenda constitucional? Isso é rápido, filho, isso é rápido. Constitucional, opa. Qual que é o artigo, qual é o fundamento? Quem promulga uma emenda? O pessoal adora perguntar de emenda na sua prova. Emenda qual que é o artigo? Quem promulga uma emenda? 60, parágrafo 3º, é a mesa da Câmara e a mesa do Senado. Então, quem promulga uma emenda? A mesa da Câmara e a mesa do Senado. Opa, tem emenda recente? Tem ou não tem? A emenda das domésticas. Tranquilo? Trouxe muitos direitos que eram dos seletistas para as domésticas também. Tranquilex? Se você olhar no final da emenda, quem vai estar assinando lá? Mesa da Câmara e mesa do Senado. Quem assina? Presidente, os vices e os secretários. Tudo bem até aqui? E é dito assim, ó, com respectivo número de ordem. Tranquilex? Daí pensa comigo, ó. Aprovamos a emenda constitucional número 74, sei lá, criaram uma nova aí, 73 ou 74. Daí eu sou presidente do Congresso, o presidente do Senado, presidente da mesa do Senado, é o presidente do Senado e o presidente da mesa do Congresso Nacional. Tranquilex? Eu chego lá numa sessão conjunta e falo, pessoal, ó, semana que vem nós vamos promulgar uma nova emenda. Tudo bem? Então quem é da mesa da Câmara, levanta o braço. Eu. Mesa do Senado. Eu. Beleza. Então, ó, semana que vem nós vamos começar a trabalhar bem cedo. Então lá na quarta-feira, por volta de umas 16 horas, nós vamos promulgar uma nova emenda. Então vocês estejam aqui presentes, beleza? Daí o negócio começa às 17, por exemplo. Né? Quem está lá? Mesa da Câmara de um lado, mesa do Senado. Por uma questão de deferência, mesa da Câmara, pode assinar. Quem assina? Presidente, vice-secretários. Senado, eu sou presidente, vice-secretários. Entendeu, filhão? Nessa ordem de importância, presidente, vice-secretários. A PEC era a PEC 600. Vai entrar na ordem crescente das emendas. 74, 75, 76, percebeu? Tranquilex? Então quem promulga uma emenda é a mesa. Tudo bem até aqui, moçada? Joinha? Tá, vamos pra frente. Então mesa, basicamente é isso. Atentem para o artigo 55 e 56. Tranquilex? Outro tema legal, comissões parlamentares. E atual também, né? Comissões parlamentares. Lembra da faculdade que existem as comissões parlamentares? Tudo bem até aqui, moçada? Permanentes. Essas permanentes são as comissões parlamentares permanentes que sempre existem. Sempre existem. Do tipo CCJ. O que é CCJ? Comissão do quê? De Constituição e Justiça. Sempre vai existir CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Ou comissões do tipo Comissão de Orçamento, Comissão de Educação, Comissão de Transportes. Tranquilo? São comissões que sempre existem, independente da legislatura, sempre vão existir. E tem aquelas comissões chamadas de comissões temporárias. Temporárias. Também chamadas, né, por alguns, especiais. Tem autor que procura dividir as duas, né? Especiais uma coisa, temporárias a outra. Eu acho que são as duas são a mesma coisa, tá? O que é especial é temporário, o que é temporário é especial. Tranquilo? Pense comigo, ó. Vou fazer um novo Código Penal. Vou criar uma comissão especial de avaliação do novo Código Penal. É uma comissão especial que vai durar certo tempo. Tranquilo? Dessas comissões chamadas de especiais ou temporárias, as campeãs são as CPIs. Dessas temporárias especiais, as campeãs são as CPIs. Lembra que são CPIs? Vou colocar no singular. O que é CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito. Localize para mim onde está na nossa Constituição do CEVAD, por favor. Isso é rápido, muito rápido, porque é um tema muito simples. Onde está a Comissão Parlamentar de Inquérito no seu VAD? 58, parágrafo 3º. Tudo bem até aqui? Então, CPI está descrito no artigo 58, parágrafo 3º. Todo mundo junto? Tá. Vocês concordam? Aliás, 30 segundos para você ler o texto, para eu colocar algumas dicas ali na lousa. Leia o texto sem pressa, não precisa nem passar marca-texto por enquanto. A pessoa vai passar marca-texto naquilo que eu acho importante, então toca o pau. Se você achar importante, você pinta. Se não quiser achar, não pinta nada, né? Sei lá. Todo mundo conseguiu aí?
Consegui ler o parágrafo terceiro inteirinho? Então é óbvio que o que está aí eu não vou ditar para vocês, né, filho? O que está aí eu não vou ditar, mesmo porque você pode consultar o VAG. Mas do que está aí que eu gostaria de esquematizar para vocês, e fizemos isso inclusive na primeira fase. Os senhores concordam que aí estão reguladas as CPIs que existem na esfera federal? Sim ou não? Então pode ter CPI na Câmara? Pode. No Senado? Pode. Pode ter CPI mista? Pode. Vamos relembrar então? Então, CPIs federais. CPI na esfera federal. Como é que pode ser CPI na esfera federal? Pode ter CPI na Câmara dos Deputados, né, filho? Na Câmara dos Deputados. Pode ter CPI no Senado Federal, Francolex, CPI no Senado. E pode ter CPI mista. Pode ter CPI na Câmara, no Senado ou mista. Tranquilo? Para criar uma CPI na Câmara, a concordância de quanto? 1/3 dos deputados federais. 1/3 dos deputados corresponde a 171 deputados. São 513, dividido por 3 dá 171. No Senado, para criar uma CPI no Senado, também a concordância do quê? De 1/3, que corresponde a 27 senadores. E se for uma CPI mista, do tipo CPI do Cachoeira? CPI mista precisa do quê? 1/3 da Câmara mais 1/3 do Senado. Então não vai errar na prova, não é 1/3 do Congresso. Eu sei que no total gira em torno de 1/3 do Congresso, mas para compor é 1/3 da Câmara, adivinha? 171 assinaturas de deputados federais, mais 1/3 do Senado, mais 27 assinaturas dos senadores. Porque se fosse 1/3 do Congresso, isso poderia ser obtido tranquilamente só na Câmara dos Deputados, filho. Porque as duas casas formam um Congresso Nacional. Tudo bem? Vocês concordam que CPI federal vai investigar matéria federal? Então, o que eu quero é que você não erre na prova. 1/3 corresponde aos números de, na Câmara, 171 deputados, no Senado, 27. Como o nosso examinador é técnico, é bem capaz de querer mesclar isso aí. Foi criada uma CPI mista com a concordância de 170 deputados e 28 senadores. Constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional porque faltou um voto na Câmara. Voto em casa distinta não supre anterior. Entendeu, filhão? Então esses números tem que lembrar. Câmara dos Deputados 171 lembra de penal especial, né? Estelionato, né, filho? 171. E 27 o nome cabalístico. 7 mais 2, 9. Ai, não sei. Bem, assim, 27, o ano que você... O que eu fiz com 27 anos? Não sei. Não lembro. Acho um número cabalístico se lembrar. Mas é fácil, né, filho? São 81 senadores, 1/3, 27. Esses números tem que lembrar bem, porque ele vai pedir isso na sua prova. Lembra que na primeira fase ele tentou induzir vocês em erro numa questão de constitucional? Ele falava modulação de efeitos, maioria absoluta. É maioria absoluta ou maioria qualificada? Qualificada de quanto? 2/3. Ele gosta de brincar com isso. Brincar com números, inclusive na segunda fase. Tranquilex? Bom, tirando isso. Pergunto, pode ter CPI na esfera estadual? Pode ou não pode? CPI na Assembleia Legislativa para investigar matéria estadual. Pode ter CPI na Câmara Municipal? Pode ou não pode? Para investigar matéria municipal. Até que beleza? Eu só quero uma dica no seu caderninho. Põe assim, dica. As CPIs criadas na esfera distrital, CPIs criadas na esfera distrital, CPIs criadas na esfera distrital, podem investigar matéria estadual e municipal. As CPIs criadas na esfera distrital podem investigar matéria estadual e municipal. Todo mundo junto? E se fosse para vocês colocarem um fundamento na Constituição? Qual artigo você iria fundamentar isso? Eu estou falando de CPI criada no Distrito Federal, que pode investigar matéria estadual e municipal. Qual fundamento você usaria para justificar isso? Se eu estou falando de Distrito Federal, você iria qual artigo, filho? Você iria olhar o artigo 32? Eu faria a mesma coisa, que tem a ver com o Distrito Federal, né? Lá não está dito, lembra que nós já comentamos? Que no Distrito Federal tem Câmara Legislativa.
Ficando velho é uma desgraça, né? Estão com frio também? Eu tô com frio. Durmo de meia, pô. Revelador dos segredos. Podemos continuar com a matéria? Filho, qual que é o artigo? 32, qual é o parágrafo? Primeiro, competência legislativa cumulativa. Lei distrital pode ter conteúdo estadual e conteúdo municipal. Tudo bem, moçada? Então, se quer na sua prova, as únicas CPIs no país que investigam matéria estadual e municipal são CPIs criadas na Câmara Legislativa. Tudo bem? Vamos tentar agora. Larga a caneta. Eu dou um caso, você me responde oralmente também. Pessoal, eu tenho uma CPI que ela quer investigar a atuação indevida da Polícia Federal numa investigação que envolve o IBAMA ou a FUNAI. Quem pode investigar isso? Que tipo de CPI? Federal? Como é que pode ser? CPI da onde? Da Câmara, fala, filho. Do Senado ou mista? Qual o critério para fazer isso? Critério político. A CPI do Cachoeiro é uma CPI mista, beleza? Eu quero investigar a briga da Polícia Militar, da Polícia Civil, que aconteceu aqui em São Paulo, perto do Palácio dos Bandeirantes. Que CPI pode investigar isso? Briga da Polícia Militar com a Polícia Civil. CPI estadual, beleza. Eu quero investigar repasse do IPTU para a construção do estádio X lá. CPI municipal. Tudo bem até aqui? Cada um na sua esfera respectiva. Você pode anotar assim se você quiser, no caderninho. Cada CPI investiga aquilo que o respectivo legislativo, pode legislar ou fiscalizar. Cada CPI investiga aquilo que o respectivo legislativo pode legislar ou fiscalizar. Tudo bem? É cada um na sua área. Joinha? Meu amigo Edu, nós respondemos essa pergunta que você mandou para cá, cara. Esse prazo de um ano do MS coletivo, dispensar o prazo de um ano para a constituição das associações, está no próprio artigo 21 da lei 2016, viu, Edu? Está lá no artigo 21. Mais uma pergunta, não? Um abraço pessoal de Santos, que a sala está lotada lá, o pessoal de Itaperuna, Itapetininga também, o pessoal está firme com a gente aqui, o pessoal dos outros estados aí, tá, vamos que vamos. Tá, vamos embora. No seu caderninho, CPI, tranquilo? Eu quero que você anote, por favor, aquilo que é comum para a jurisprudência do Supremo, que eu ditei, inclusive, na primeira fase. Para quem não estava lá, vai anotar agora. De acordo com o STF, põe assim, cuidado. De acordo com o STF, nenhuma CPI pode. Cuidado. De acordo com o STF, nenhuma CPI pode. De acordo com o STF, nenhuma CPI pode. Podemos? Letra A. Determinar a interceptação telefônica. Nenhuma CPI pode determinar a interceptação telefônica. Joinha, moçada? Nenhuma CPI pode determinar a interceptação telefônica. Interceptação telefônica é o grampo telefônico. É ouvir conversa dos outros. Tranquilo? Ouvir conversa dos outros. É o grampo telefônico. Tranquilex? Eu sempre brinco em aula. Né? É muito comum a gente ouvir lá interceptação de tráfico internacional de drogas. O MPF mexe com tráfico internacional de drogas. Então está ouvindo a conversa lá. E aí, estou chegando aqui na Raposo Tavares, perto do posto tal. Onde eu vou entregar aquele bagulho? Quer dizer, a droga, cocaína, né, maconha tal. Ah, no posto tal, no posto batalha assim, assado. E aquele outro bagulho, vamos fazer hoje à noite? Não, hoje à noite tem jogo de timão, etc. Não, deixa para amanhã. Os caras respeitam, pô. Os caras respeitam. Ouvir conversa dos outros, CPI não pode mandar fazer. Joinha? Então, pensa comigo. Se eu não posso, CPI não pode mandar fazer interceptação telefônica, ouvir conversa dos outros, pode fazer escuta ambiental? Colocar para gravar aqui dentro da aula? O que você acha? Rápido? Não, pô. Você não pode entre particulares, entre duas pessoas, o que dirá que as pessoas conversam em certo ambiente. Não pode também. Beleza? Ponto e vírgula. Nenhuma CPI pode expedir mandado de busca e apreensão. Nenhuma CPI pode expedir mandado de busca e apreensão. Tranquilo? Nenhuma CPI pode expedir mandado de busca e apreensão. Tudo bem? Lembra que busca e apreensão pode ser de pessoas ou de bens. De pessoas ou de bens. E vocês, como advogados, têm que ficar atentos a qual é a extensão do mandado de busca e apreensão. Se colocarem lá só para equipamentos eletrônicos,
não pode pegar a agenda de papel. Entendeu, filhão? Então, por isso tem que tomar, quando a gente pede lá no MP, a gente pede bem especificado. Ó, meios eletrônicos, pendrive, não sei o quê, e qualquer outro mecanismo de armazenamento de informações. Pode ser qualquer coisa, agenda eletrônica, tal, percebeu? E até outros. Agora, é lógico que tem sempre um idiota que quando vai fazer o mandado, coloca coisa que não deveria. Ampliando, cabe ao MP falar assim, não, isso aí não está, tem que ser de acordo com a decisão judicial, filho. Não pode ser nem para mais, nem para menos. Tranquilex? Bom, tudo bem até aqui? Mandado de busca e apreensão pode ser de pessoas ou de bens. Lembra? A mãe perdeu o poder familiar, não quer integrar a criança. Oficial de justiça, duas testemunhas da criança, PM, da criança, agora do pai, não é da mãe. Ou vice-versa. Tranquilex? Ponto e vírgula. Terceiro caso. Nenhuma CPI pode expedir mandado de prisão. Nenhuma CPI pode expedir mandado de prisão. Os senhores se recordam? Mandado de prisão é aquela ordem colocada no papel pelo magistrado para a pessoa ser presa quando for encontrada. Tudo bem daqui? Essas três situações, repetindo, interceptação telefônica, mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, e para embaixo, OBS, são matérias de reserva jurisdicional. São matérias de reserva jurisdicional. São matérias de reserva jurisdicional. E cabe a nós, constitucionalistas, olhar aquilo que está restrito na Constituição com relação a certa pessoa. Beleza? Vamos pensar a pergunta da primeira fase, que pode interagir com a segunda. Pessoal, larga a caneta, pensa comigo aqui. Um juiz de direito mandou ser realizada uma busca e apreensão na casa do governador do estado. Eu estou perguntando, é constitucional ou inconstitucional? Qual o fundamento? Quem poderia mandar uma mandado de busca, expedir mandado de busca e apreensão contra o governador do estado que cometeu o crime comum? Não sei, olha na Constituição, olha, fundamenta, demônio. Fundamenta na Constituição. Não podemos chutar. A segunda fase não é chutar, é fundamentar, cara. Onde é que está na Constituição a competência para julgar governador que comete crime comum? Beleza, agora estou ficando mais contente, né? Acharam um artigo, né? Qual é o artigo? 105, qual é o inciso? Primeiro, qual que é a linha? Caiu na primeira fase, porra. Vai se repetir na segunda? Vai, porque a primeira fase é para todo mundo. Na segunda ele pode puxar isso. Mas puxar isso mexendo com controle de constitucionalidade, filho. Então, tá no seu caderno, né? Achou no VAD aí? Artigo 105, inciso primeiro, linha A. Quem vai julgar ou fazer o processo que envolve o governador que cometeu o crime comum? O STJ, é isso? Superior Tribunal de Justiça. Se for matéria criminal, é a terceira sessão de lá. Tranquilex? Então, cabe ao ministro do STJ e expedir mandado de busca e apreensão. O juiz pode fazer? Sim ou não? Rápido. Não. Ele é incompetente para isso. Entendeu, filhão? Por isso que a gente pode ficar esperto com o STF e com o STJ. Porque eles vão querer perguntar alguma coisa falando que um juiz fez, mas o juiz não poderia. Quem tinha que fazer? O STF ou o STJ. Então, essa busca e apreensão de juiz de direito contra governador é inconstitucional. Se ele está preso, o quê? Um habeas corpus, com liminar ou sem liminar? Com liminar, para soltar o quanto antes, beleza? Porque a prisão, a busca e apreensão é inconstitucional. Todo mundo junto? Lembra da árvore envenenada contamina os seus frutos. Tá. Localiza no seu varemeco, um grandão, um vadão, onde está a prisão em flagrante. Qual artigo de qual código prevê a prisão em flagrante? Professor, não lembro. Deve ser penal, processo penal. Tá, indo bem. É um dos dois. Eu quero saber onde está descrita prisão em flagrante. Qual artigo de qual código fala da prisão em flagrante? Lembra que o Código Penal estabelece os tipos penais. Os procedimentos de investigação e punição estão no Código de Processo Penal. E prisão em flagrante está no Código de Processo Penal. Qual que é o artigo? 301. Localizarem? Artigo 301 do Código de Processo Penal. Tranquilo? Todo mundo junto? Vocês concordam que prisão em flagrante, se você está lendo aí se você quiser, né? Que acontece quando a pessoa está cometendo, acabou de cometer, foi perseguido ou foi encontrado com peão, papéis, instrumentos, armas e objetos do crime. É o flagrante próprio, impróprio, presumido, que você deve ter visto na primeira fase.
Tranquilex? Prisão em flagrante, quem pode fazer? Qual que é o fundamento? 301 caput. Tudo bem, moçada? Qualquer pessoa pode prender em flagrante? Pode ou não pode? Pode. CPI pode prender em flagrante? Pode também, pô. Se é qualquer pessoa, pessoa da CPI também pode, porra. Tranquilo? Prender em flagrante, qualquer um de nós pode. Expedir mandado de busca e apreensão, só autoridade judicial. Expedir mandado de prisão, só autoridade judicial. Prender em flagrante, qualquer um de nós pode, cara. Expedir mandado de busca e apreensão, expedir mandado de prisão, só autoridade judicial. Pode ser juiz, pode ser desembargador, não sei quem é a autoridade sendo investigada, pode ser até ministro. Tudo bem daqui? Não vai confundir prender em flagrante, qualquer um pode fazer, inclusive os membros de uma CPI podem prender em flagrante, com expedir mandado de prisão. Todo mundo bem? Todo mundo junto aí? Tá. Pula uma linha e escreva. De acordo com o STF, as CPIs federais, estaduais e distritais, de acordo com o STF, as CPIs federais, estaduais e distritais, lembra que, eu falei municipal, rapaz? Falei municipal? Não, porque não pode. Então, as CPIs federais, estaduais e distritais podem determinar diretamente aos órgãos, desde que o façam fundamentadamente, desde que o façam fundamentadamente, as seguintes quebras. Conseguimos aí? Deu certo? Vou repetir. As CPIs federais, estaduais e distritais podem determinar diretamente aos órgãos, desde que o façam fundamentadamente, as seguintes quebras. Tudo bem? Letra A. Quebra de sigilo telefônico. Meus amigos, quando se fala em quebra de sigilo telefônico, adivinha? Ver os extratos das ligações feitas. Tudo bem? Lembra aquilo que vocês recebem em casa? Tal dia você ligou para tal pessoa, tantos minutos, tantos reais. É o extrato telefônico, beleza? Quebra de sigilo telefônico. Letra B. Quebra de sigilo bancário. Vamos lá. O que você acha que é quebra de sigilo bancário? Chuta. Ver o quê? Os extratos das transações feitas naquela conta. Lembra do seu extrato, da sua conta? Salário. Débito. Cheque especial. Brincadeira. Tudo bem daqui, moçada? Vamos pensar aqui. Quebra de sigilo bancário, ver os extratos. CPI pode? Pode. E a letra C, quebra de sigilo fiscal, moçada. O que você acha que é quebra de sigilo fiscal? Fala que você sabe. Ver as cópias das declarações de imposto de renda. Tranquilo? Os senhores perceberam que nós colocamos aí CPIs federais, da Câmara do Senador mista, CPIs estaduais, CPIs distritais, e não colocamos municipais? Porque municipais não têm esses poderes. Põe embaixo, OBS. As CPIs municipais, se quiserem, devem requerer ao juiz criminal da comarca. Todo mundo junto aí? Todo mundo bem? Tranquilo? Beleza? Por quê? Pela capilaridade, cara. Existem muitas câmaras municipais, em alguns municípios tem aquela questão da família A contra a família B. Então imagine que a família A agora está na Câmara Municipal, o presidente da Câmara Municipal, os vários vereadores são da família A, que podem chafurdar a família B, que detém o poder executivo.
Então, para evitar essa ingerência e a ausência de controle, porque são mais de 5.560 municípios no nosso país, quem pode pedir as quebras são as CPIs, diretamente aos órgãos, desde que fundamentadamente, né, filho? CPIs estaduais, distritais e as federais. Então você passou na prova, vai advogar, você foi contratado por um certo banco para atuar na área X lá. Chegou um requerimento de quebra de sigilo bancário de certa CPI. Você recebeu aquele papel. Você é advogado da empresa, filho. Ah, é? CPI pode pedir? Pode ou não pode? Rápido. Fundamentadamente. CPI, então, vai lá. Ofício número tal, CPI número tal em andamento X, requerimento número tal, quero a quebra de sigilo telefone, bancário das contas tais e tais e tais, período tal a tal. Tranquilo? Só previdente. E vão fundamentar, porque estão fazendo uma investigação assim, assim, assado, e tem respaldo na lei. Na Constituição Federal, artigo 58, parágrafo 3º, na lei número 1579, que é a lei de CPI, regulamentou CPI, e outras leis respectivas. Tudo bem? Você, como advogado, vai fazer o quê? Vai confirmar se aquela CPI de fato existe. Entendeu? Verifica, manda o estagiário dar um pulo lá e verifica se existe. Depois, quando for entregar, você vai protocolar no protocolo da Câmara dos Deputados. Não vai mandar pelo correio. Que pode ser que alguém esteja usando a Casa Legislativa para ter acesso a informações de um cliente X. Então, por isso tem que fazer negócio do protocolo, levar lá. Entendeu, filhão? Bom, podemos caminhar? O que nenhuma CPI pode, só checando. Determinar a interceptação telefônica, mandar de busca, apreensão, mandar de prisão. Tudo bem? Quebra de sigilo, pode ou não pode? Bancário, fiscal e telefônico. Tranquilex? Podemos caminhar? Todo mundo junto? Pula uma linha. Seria, como dica em casa, você querendo, nós comentamos alguns artigos. Seria legal você olhar na Constituição comentada, por exemplo, o artigo 58, parágrafo 3º, que o Supremo já decidiu. Tranquilo? Confirmar na Constituição comentada, esses artigos nós conversamos com vocês. Eu conversei já, né, pensar nesse bloquinho agora, do artigo 15, do artigo 55, do artigo 56, do artigo 58, parágrafo 3º, beleza? Tá, por uma linha, outro tema. Vamos um tema bem fácil? Vamos um tema bem fácil, vai. Funcionamento do Congresso. Esse aqui é uma baba, né, filho? Funcionamento do Congresso Nacional. Chega para mim e me diga, qual artigo fala do funcionamento do Congresso? Pega o seu VAD e localiza. Funcionamento do Congresso Nacional. Qual artigo que fala quando começa a sessão legislativa, quando termina, etc. Tal? Ah, eu já sei até qual é o artigo. Você já sabe, vai ali, pô. Se eu não sei, vou procurar no meu índice remissivo. Qual é o artigo que fala do funcionamento do Congresso? Sessão legislativa. Então, quem já achou, beleza. Qual é o artigo que fala do funcionamento do Congresso? Ótima aula, um abraço pessoal de Araçatuba. Para minha amiga Danizinha, está firme e forte com a gente aqui. Para a Selma, mandou um beijo para a Selma também. São seus olhos, Selma. Ela fala assim: professor, você está mais lindo hoje. Ah, vai, para. São seus olhos, são seus olhos. Minha amiga Cíntia, lá de Vitória, está firme com a gente. Parabéns. É aniversário dela ou Cíntia? Então, pessoal de Vitória, por favor, vamos comprar um bolinho para ela e cantar parabéns para você. Tranquilo? Aliás, tem um vídeo daquele Porta dos Fundos, de aniversário. Parabéns pra você, começa a cantar. Não tem AIDS, eu não sei o que, cara, que é aquilo, velho. Nada a ver, desculpa. Mas, Cíntia, pra você, linda. Beijo gato selvagem pra você, linda, maravilhosa. E sucesso, viu? E não confie nos homens, viu, Cíntia? Você pega a carona com um homem, ele fala assim, mão gelada, coração quente, ele quer te comer, na verdade. Então, fica esperta, que os homens mentem pras mulheres. Os homens mentem pras mulheres. E as mulheres, às vezes, fingem, né? Cuidado, cautela. Pessoal de Ribeirão Preto, um abraço pessoal de Ribeirão Preto, pessoal de Vitória está concentrado também na aula. Ô Bernardino, compra um bolinho para minha amiga, deixa eu ver aqui, para minha amiga Cíntia, pô. Correio elegante, né? Via eletrônica. Meu filho, você achou a bagaça? Que pergunta que eu fiz? Nem lembro mais. Quanto está o funcionamento do Congresso? Qual é o artigo? Obrigado, artigo 57. Artigo 57. Vem junto comigo. Lá nós vamos encontrar sessão legislativa. Sessão legislativa é o funcionamento anual do Congresso, lembra? Veja se está no caput. A sessão legislativa é o funcionamento anual. Qual que é a regra, filho? Opa, 2 de quando? De fevereiro vai até quando? 17 de julho, tem mais coisa. 1º de agosto, vai até quando? 22 de
dezembro. Tranquilex? Essa sessão legislativa é importante para a gente. Todo mundo bem? Tá. Por quê? Caiu já em primeira fase, mais de uma vez. Localiza aí, por favor, onde está o tema medida provisória. Já falei hoje, inclusive, hein? Qual que é o artigo que fala de MP? 62? 62? Me localiza qual que é o parágrafo que diz lá que se uma MP for rejeitada em uma sessão legislativa, só pode ser representada na próxima. Se uma MP for rejeitada em uma sessão legislativa, só pode ser representada na próxima sessão. Onde é que está isso no artigo 62? Tem um parágrafo que fala isso. É o parágrafo 10. Parágrafo 10 ou 10º? Então, sublinha aí, filho, sublinha aí. Se quer uma questão que envolve MP e prazo, tem que lembrar da sessão legislativa, que está no artigo 57, e lembrar quando ela foi rejeitada. Então, ela foi rejeitada dia 20 de março de um ano. Quando pode ser representada? 2 de fevereiro do próximo ano, porque eu levo em consideração o começo e o final. Começo e final. Beleza? Sessão legislativa, lembra do começo e final. 2 do 2, 22 do 12. Não confunda a sessão legislativa, que é esse período anual, começo e final, com período legislativo. Nós temos 2 períodos legislativos. Primeiro período legislativo, segundo período legislativo. Mas o que me interessa é a sessão. Saúde, filhado. Sessão legislativa. 2 do 2 termina quando? 22 do 12. Tranquilex? Vamos para frente. Fecha o VAD. Me diga rapidamente. Qual que é o artigo que fala de emenda constitucional? Muito bom, rápido. Vai lá, vai lá. Eu quero saber se tem algum parágrafo no artigo 60 que fala de rejeição numa sessão legislativa, só pode ser apresentado na próxima. Qual que é? É o 5º? Sublinhe, então. São 2 temas que eles adoram perguntar. Rejeitado em uma sessão legislativa, quando pode ser representado? Todo mundo junto? Mas tem uma questão mais nervosa com relação a isso. Todo mundo junto? Então ficou claro? Artigo 62, parágrafo 10, artigo 60, parágrafo 5º. Todo mundo bem? Pessoal, um projeto de lei ordinária, ele foi rejeitado em uma sessão legislativa. Tranquilo? Pode haver a manifestação da Casa Legislativa por certa maioria para reapresentar na mesma sessão legislativa? Será que pode isso? Tem gente falando que sim. Onde está a autorização para isso? Então, eu tenho um projeto de lei ordinária, rejeitado em uma sessão legislativa, e eu quero representar na mesma sessão legislativa. Será que existe uma excepcionalidade para esse projeto de lei ordinária? Se existe, qual é o artigo, moçada? Qual artigo? 67, é isso mesmo? Chega para mim o artigo 67. Seria uma pegadinha com relação a esse tema. É o artigo 67? Estou confiando em vocês, hein? Vou aqui, ó. Diz lá. A matéria constante de projeto de lei, se falar só projeto de lei, é projeto de lei ordinária. Rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Pergunto para vocês, maioria absoluta é o primeiro número inteiro depois da metade do total daquela casa? Sim ou não, rápido? Sim, cara. Maioria absoluta é a mesma coisa que maioria simples? Não. É a mesma coisa que maioria qualificada? Não. Maioria absoluta é o primeiro número inteiro depois da metade do total. Tranquilo? Não vai falar metade mais um, hein, filho? Não é isso. É o primeiro número inteiro depois da metade do total. Tudo bem até aqui? Todo mundo junto? E é projeto de lei ordinária que está escrito aí, não é isso, filho? E MP e PEC? MP e PEC, se for rejeitado em uma sessão legislativa, só pode ser apresentado na próxima sessão legislativa. Tranquilex, porque é o texto previsto expressamente nos artigos respectivos. Projeto de lei ordinária, rejeitado em uma sessão legislativa, pode ser representado na próxima sessão ou pode ser na mesma, se houver manifestação da maioria absoluta? Ah, se houver manifestação da maioria absoluta, pode ser na mesma. Aí está escrito projeto de lei, não é isso? Está escrito projeto de lei complementar? E aí, como é que faz? Não sei. Parabéns. É projeto de lei, você fala projeto de lei ordinária. E se fosse projeto de lei complementar? O que eu faço? Pode ou não pode? O Estado só pode agir de acordo com a lei, artigo 37 caput, não é isso? Só pode agir de acordo com a lei.
Está escrito lei complementar? Se quisesse lei complementar, escrever o quê? Lei complementar. Pensa você como constitucionalista. Se está dito projeto, apenas projeto de lei ordinária. Tranquilo? Mas será que isso tem lógica no negócio desse? Não sei, cara. Para você, se você quiser escrever para frente, você pode até argumentar. Se cai projeto de lei, poderia caber projeto de lei ordinária. Lei complementar também. Tranquilo? Eu não sei o que vocês vão querer fazer para frente. Para a sua prova do texto da lei. Agora, seria interessante você pesquisar. Vamos fazer uma lição de casa e pesquisar na jurisprudência do Supremo se pode estender isso também para projeto de lei complementar? Tranquilo? Você pode argumentar para os dois lados. Não cabe que não tenha previsão expressa na Constituição. Tranquilo? Não pode não ter previsão expressa na Constituição. Você pode argumentar que pode com uma questão de simetria. Se pode lei ordinária, pode lei complementar. Tranquilo? Eu não sei para que lado você vai caminhar. Logicamente, expressamente para lei ordinária, porque lei complementar está expresso, né? Lei complementar. Tranquilo? Aí você pode caminhar do jeito que você quiser. Para a nossa prova, projeto de lei é projeto de lei ordinária. Tranquilo? Beleza? Todo mundo junto aí? Tá. Você percebeu que o direito não é ciência exata, né? Você pode caminhar para vários lados. Tranquilo? Depende de como você vai fundamentar. Mas vamos voltar aqui. Chega aqui comigo. Sessão legislativa eu já vi, esse período. Se os caras não estão trabalhando, estão em recesso. Recesso. Tranquilo? Recesso, e vou deduzir aquilo que não está expresso aqui. Então, recesso seria de quando a quando? Vai, filho. 18, não é isso? 18 de quando? De julho até quando? 31 de julho, não é isso? Depois lá. 23 de dezembro até quando? 1º de fevereiro. Tranquilo? É o recesso, é o que está faltando ali no período. Será que ela deu pausa? Tá calor? Ri bastante, você vai ficar velho. Ri. Muito bem. Podemos caminhar? Joia. Já vimos então que o recesso é o que está faltando aqui em cima. Tudo indo bem? Tranquilo? Pergunto para vocês. Sempre uma sessão legislativa começa dia 1º de fevereiro? Não sei. Vocês estão com o artigo na mão. Qual que é o artigo? É o artigo 57? Então não fica imaginando. Tenta buscar na lei, cara. A pergunta é, sempre a sessão legislativa começa dia 1º de fevereiro? Ou 2 de fevereiro? Ou tem exceção? Se tem exceção, onde é que está? Parágrafo 1º. Tem aí? Parágrafo 1º. O que está dito aí? Será que é isso? Não sei se é isso. A pergunta não é essa. A pergunta é se sempre a sessão legislativa começa dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. Sempre começa dia 2 de fevereiro? Não. Por que não? 57, qual parágrafo? 4º, né? Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para após seus membros a eleição das respectivas mesas, para um mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Tudo bem daqui, Marcelo? Tudo bem? Joinha? Então pense comigo. Regra, começa dia 2 de fevereiro, não é isso? Só que no primeiro ano de uma legislatura começa no dia 1º de fevereiro, porque é o parágrafo 4º. Me localiza, por favor, no seu VAD, onde está o tema legislatura. Qual que é o artigo que estabelece o prazo de uma legislatura? Você já sabe quantos anos sai? Tudo bem, mas eu quero saber o fundamento, filho. Segunda fase tem que fundamentar, escrever. Onde está descrito o que é uma legislatura? Lembra do índice remissivo lá no começo, né, filho? Legislatura. Período de quantos anos? 4, mas onde está escrito isso? No artigo 44, parágrafo único, é isso mesmo? Se você pesquisasse lá, legislatura, deveria aparecer, né? Artigo 44, parágrafo único. Não tinha lá? Não tinha legislatura no índice remissivo? Parabéns, sucesso. Você não tem. Tinha no funcionamento do Congresso não aparece? No Congresso é que aparece? Estado Federal? Uhum. Todo mundo achou aí?
Artigo 44, parágrafo único. Então, uma legislatura é um período de 4 anos. E às vezes ele quer que você faça essa confusão. Você fique só num artigo e esqueça de olhar os demais. Então, a segunda fase, nosso objetivo é cortar caminho para vocês. Estou facilitando a sua vida. Legislatura, quanto tempo? 4 anos. Tranquilo? Fundamento. Artigo 44, parágrafo único. Vamos fazer, então, uma vinculação da legislatura com o primeiro ano da legislatura? Então, legislatura são 4 anos. No primeiro ano, a sessão legislativa começa dia 1º de fevereiro. Deu certo? Vou repetir, recapitular. Filhão, sessão legislativa, regra, começa dia 2 de fevereiro. Tranquilo? OBS, só começa dia 1º do primeiro ano de uma legislatura. Vou colocar aqui na lousa aqui. OBS. No primeiro ano da legislatura, já sei que legislatura é um período de 4 anos. Quem me disse isso? Artigo 44, parágrafo único. Artigo 44, parágrafo único. Tudo bem aqui, moçada? Beleza? No primeiro ano da legislatura, que é o período de 4 anos, artigo 44, parágrafo único. A sessão legislativa começa que dia? 1º de fevereiro. Todo mundo junto? O primeiro ano da legislatura, a sessão legislativa começa dia 1º de fevereiro. Tudo bem, moçada? Ponto. Mesma linha. Portanto, o recesso anterior, termina dia 31 de janeiro. Concordam? O recesso anterior termina 31 de janeiro. Todo mundo junto aí? Deu certo? Então eu vou repetir. Só no primeiro ano de uma legislatura, a sessão legislativa começa dia 1º de fevereiro. Depois, no segundo, terceiro e quarto ano, começa dia 2 de fevereiro. Tranquilo? Então, na nossa prova, se perguntarem de sessão legislativa, vamos perguntar: rejeitado uma MP ou rejeitado uma emenda constitucional? Ou vamos perguntar: rejeitado um projeto de lei ordinária? Pode ser representado na mesma sessão legislativa? Pode, se houver manifestação da maioria absoluta, vimos no artigo 67. Tudo bem daqui? Tranquilo? E é lógico, legislatura período de 4 anos, porque a própria Constituição diz o que é uma legislatura. Tudo bem daqui, moçada? Podemos caminhar? Tranquilo? Vamos para frente então. Por uma linha, todo mundo junto aí? Por uma linha. Vamos ver o tema imunidade parlamentar, que é um tema legal também. Outro tema, que tem a ver tudo com o nosso dia a dia. Imunidade parlamentar. Filhão, imunidade parlamentar, os senhores concordam que está prevista no artigo... Aliás, localiza para mim, onde é que está a imunidade parlamentar? Eu vou falar no artigo, fica muito fácil, né, filho? Imunidade parlamentar, onde é que está previsto no vadão aí, ou no vadinho? Muito bem, já acharam rápido aqui, parabéns. É o artigo 53, moçada? 53? Artigo 53, é isso mesmo? Então, vamos lá. Artigo 53, localizaram? Os senhores têm 1 minuto para ler o artigo 53. 1 minutinho para ler o artigo 53. Depois que eu ler, eu vou colocar umas coisas na lousa e vamos escrever uma coisinha. Estamos ligados aqui na aula da Unidade Belém Pará. Mande um salve para as alunas. Mandar beijo para as alunas, que salve, cacete. Beijo para as alunas e um bendito fruto. Tá bom, parabéns. Então, para a mulher dar beijo, para os homens, oi. Um beijo para a Cintia, já foi. O pessoal de Santo Amaro está firme com a gente também. O pessoal de Guarulhos, o pessoal de Osasco, o pessoal de Campina Grande, Campo Grande, Cuiabá, Coxim, beijo para minha amiga Rubilene.
pessoal de Aracaju, a Flávia e os amigos lá, Carlos, pessoal muito legal lá de Aracaju. Beijo para vocês também. Espírito Santo tá firme, o pessoal de Vitória está firme com a gente também. Muito bom. Cíntia Simões de Vitória, beijo para você. O pessoal gosta de você, hein, Cíntia? Parabéns, hein? Sucesso. E aí, filhada? Acharam? Leram o artigo 53? Tá. Vamos colocar algumas terminologias que são próprias com relação à imunidade parlamentar? Vamos aí comigo. Então lá, letra A. A imunidade pode ser imunidade material, lembra? Material, também chamada de absoluta. Imunidade material absoluta, também chamada de inviolabilidade. Concordam? Imunidade material absoluta ou inviolabilidade. Todo mundo bem? Imunidade material absoluta ou inviolabilidade. Os senhores concordam que esse tipo de imunidade significa o quê? Que eles são imunes civil e criminalmente ou penalmente por suas opiniões, palavras e votos. O que você vai grifar então aí? São imunes civil, não é isso? Civil e penalmente ou criminalmente por suas opiniões, palavras e votos. O que se exige também, inclusive com jurisprudência do Supremo, tem que ser no exercício da atividade parlamentar. Tem que ser no exercício, né, filho? Tudo bem? Eles são imunes civil e penalmente, né? Vamos grifar, isso é importante, por suas opiniões, palavras e votos, no exercício da atividade. Todo mundo bem? Todo mundo jóia? Tá, vamos pensar em casos práticos que tem a ver com a segunda fase? Então, larga a caneta, pensa comigo aqui. Nós estamos advogando para alguém, para um deputado ou para um senador, por exemplo, lembrando que, vocês sabem, a primeira fase, qualquer um dos parlamentares tem essa proteção, lembra? O vereador tem, deputado estadual, distrital e senadores, todos eles têm. Você está advogando para um deles. E ele ofendeu, né, um outro indivíduo. Ele cometeu, por exemplo, uma injúria racial. Imagina que eu sou deputado federal, o cara chega para mim, Erival, seu marrom de merda. Tem a ver com cor, tranquilo? Tem a ver com a minha honra subjetiva. Isso é injúria racial, filho. Tranquilex? Vou olhar o artigo 141 ou 140 do parágrafo 3º lá do Código Penal. Injúria racial. Tranquilo? Mas ele está me ofendendo num debate ali. Então nós estamos num debate. Esquece a falta de decoro parlamentar. Nós estamos debatendo lá, ó, viado, vai você viado, sabe aquela treta? A retorção imediata, aquela discussão, pode até acontecer na causa de vocês, quando vocês estiverem advogando. Tá. Pergunto, nós estamos advogando para mim, e aquele cara me ofendeu. Eu também sou deputado. Eu posso contratar advogado e processar um indivíduo por injúria racial? Estamos num debate acalorado na Câmara dos Deputados. Cabe ou não? Não, filho. Não cabe ação penal, beleza? Não cabe ação por danos morais. Porque, grifa aí, é imunidade civil e penal, não é isso, filho? E criminalmente, não é isso? Civil ou penalmente, civil e criminalmente. Entenda, não cabe ação por danos morais, tranquilex, indenização, por lesão a direito à personalidade, e também não cabe, filhão, eu acioná-lo criminalmente. Eu não posso levar essa notícia crimes ao Procurador-Geral da República para oferecer denúncia contra o deputado federal. Porque ele tem uma imunidade o quê? Do ponto de vista penal também, cara. Escreva no caderninho, por favor. Dica. Então, primeira dica. Todos os parlamentares têm essa proteção. Todos os parlamentares têm essa proteção. Todos os parlamentares têm essa proteção. Tranquilo? Vereador, deputado, senadores, todos têm. Até aí todo mundo bem? Todos têm essa proteção. Certo? Joia, todos têm. Segunda dica. Eles não cometem os crimes contra a honra. Eles não cometem os crimes contra a honra. Não cometem os crimes contra a honra. E se recordam quais são os crimes contra a honra? Vamos localizar rápido no Código Penal? Vamos localizar rápido. Pega o vadão no Código Penal. Pega o vadão. Quais são os crimes contra a honra? Lembra? Calúnia, injúria e difamação. Onde é que estão, pessoal? Imagine que a gente tem que fundamentar isso numa resposta, a gente quer dar a resposta mais completa possível. Eles não cometem os crimes contra a honra, que de acordo com o nosso sistema legal são os crimes de calúnia, artigo qual do Código Penal? 100 e quanto? 132? 138. Artigo 138, obrigado. Artigo 138. Difamação.
139? É isso. Injúria? 140? Tudo bem até aqui, moçada? Eles não cometem os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, artigo 138, artigo 140 do Código Penal, desde que esteja no exercício da atividade parlamentar. Viu a treta lá do Caiado contra o garotinho? Chefe de quadrilha, e você também é outro bandido. É pra galera, velho. Sabe aquele cara assim, ó, vou te dar uma porrada, vou te dar uma porrada. O cara que é do mal, ele chega perto, não, desculpa, pum, dá uma cabeçada, já, o nariz já começa aquele melado, já dá uma chinela e o resto mata leão. Brincadeira, desculpa. Nunca deixe ninguém chegar no seu campo de ação, entendeu? Volta aqui. Meu amigo, querido amigo, no seu caderninho ficou assim, eles não cometem os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Tudo bem até aqui? Todo mundo junto? Se tiver no exercício da atividade parlamentar, beleza? Pensa comigo, o vereador está protegido aonde? Dentro do município. Município. Vereador protegido dentro do município. Deputado estadual. Dentro do estado. Deputado federal, senador? No país inteiro. A diferença entre eles é a esfera de proteção. Tá? Mas o cara pode querer complicar a nossa vida. A gente tem que pensar como advogado. O nosso cliente é um vereador. E foi convidado para representar o seu município no município vizinho. Tudo bem? Ele está no município vizinho passeando ou trabalhando? Trabalhando. Estendo ou não a proteção? Estendo, porque ele está trabalhando. Beleza? Se tivesse férias? Não. Tudo bem daqui? Joinha? Pensa na extensão da proteção. Podemos caminhar? Tá. Essa imunidade material, tranquila, é do dia a dia. Lembra quando tinha das primeiras sessões que o Marcos Feliciano presidiu? Estava uma treta lá? Estava ele e o Bolsonaro, outra pessoa muito fina, muito elegante, na Câmara dos Deputados. Era um cara do Exército, né? Deputado do Rio de Janeiro, federal do Rio de Janeiro, né? Daí o pessoal falou na manifestação, contra o Marcos Feliciano, né? Você é racista, você é contra não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daí o Jair Bolsonaro levanta um cartaz e fala assim, ó, vão se fuder, seu bando de rosqueiro. Vocês viram isso? Isso aí tem no YouTube, se não me engano, isso aí. Que ele levanta um folheto e escreve assim, vão se fuder, seu bando de rosqueiro, esses rosqueiros do caralho, uma coisa assim. Essa é uma conduta adequada para um deputado, filho? Não. Pergunto, isso é falta de decoro parlamentar? Quem deveria punir? Eles mesmos, não vão punir? É lógico que não, vão alegar o quê? Imunidade material. Lembra aquela vez, teve uma moça lá, uma deputada federal, que ela parou uma sessão no plenário da Câmara dos Deputados e falou assim, ó, ele me chamou de feia. Lembra disso aí não? Que era o Clodovil? Clodovil chamava ela de feia. Ela parou a sessão, vocês estão rindo? É verdade, ela parou a sessão. Naquele caso nem caberia a sessão da verdade também, né? Brincadeira, beijo, brincadeira. Imunidade material, beleza? Se comprometem a querendo ler o artigo 53 na Constituição Comentada do Supremo, tem de graça na internet. Você pode até comprar a Constituição do Supremo para ler em casa, tranquilex. Se comprometem que vão ler lá o que o Supremo já decidiu com base na imunidade. É um tema atual. Essa brincadeira da sessão que presidiu o Marcos Feliciano do Jair Bolsonaro está documentado, está no dia a dia aí. Mas é um exemplo de que ele extrapola às vezes porque tem a proteção. Ele não vai ser punido nem civil e nem penalmente, e o que dirá uma punição por falta de decoro parlamentar. Seria a punição interna deles lá. Vem aqui comigo. Letra B. Letra B, moçada. Imunidade formal, também chamada de relativa. Imunidade formal, relativa, também chamada de imunidade propriamente dita. Todo mundo junto aí? Imunidade formal, relativa ou imunidade propriamente dita. No seu caderninho, se você quiser anotar, escreva se você quiser. Escreva assim, é a possibilidade de suspensão. É a possibilidade de suspensão da prisão e do processo. É a possibilidade de suspensão da prisão e do processo. Possibilidade de suspensão da prisão e do processo. Por maioria absoluta, possibilidade de suspensão da prisão e do processo, por maioria absoluta, dos membros da respectiva casa. Por maioria absoluta dos membros da respectiva casa. Maioria absoluta dos membros da respectiva casa.
Maioria absoluta dos membros da respectiva casa. Tudo bem até aqui? Joinha? Tá, então pensa comigo. Meu amigo, o nosso cliente, é um deputado federal, ele foi preso em flagrante por crime inafiançável. Tranquilo? Eu pergunto, ele pode ser preso em flagrante por crime inafiançável? Pode ou não pode? Pode. Qual o fundamento? Lembrando, você tem que fundamentar. Foi preso em flagrante de crime, já vimos o que é prisão em flagrante, qual é o artigo do Código de Processo Penal, e agora eu quero saber. Ele foi preso em flagrante de crime inafiançável. Ele pode ser preso em flagrante por crime inafiançável? Qual o fundamento? 53, parágrafo 2º, é isso? Artigo 53, parágrafo 2º. Até aqui tudo bem? Tá. Então você já sabe que, tudo bem daqui? Um deputado pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Tudo bem? 53, parágrafo 2º. Podemos caminhar? Tá. Põe assim como dica no caderninho. Vereador não tem essa proteção, meus amigos. O vereador não tem essa proteção. O vereador não tem essa proteção. Por quê? Não está previsto na Constituição. O vereador não tem. Ah, eu tô com dó, leva para casa, porra. Mas o vereador não tem essa proteção, filho. Joinha? Tá. Pessoal, eu posso confundir prisão em flagrante, que é aquela que a pessoa está cometendo, acabou de cometer, foi encontrado com papéis, instrumentos, armas, objetos, que nós já vimos, está no 301 do Código de Processo Penal. Posso confundir prisão em flagrante com prisão temporária? Isso da primeira fase, filho. Posso confundir? Não. Lembra que prisão temporária é aquela realizada quando existe um inquérito policial e eu quero prender o indivíduo para fazer a instrução probatória mais adequada? Lembra disso aí? Então, você quer na sua prova assim, o nosso cliente, deputado federal, está vítima de uma prisão temporária. Prisão temporária é a mesma coisa que prisão em flagrante? Não, filho. Prisão temporária tem uma lei própria, não é isso? Qual que é a lei que fala de prisão temporária? Pega no vadão. Vai no vadão, filho. A gente interage com as outras áreas. As outras áreas não interagem com a gente, não tem coragem. Qual que é a lei que fala da prisão temporária? 7.000 quanto? 7.960? Localizar a lei 7.760? Qual que é a página do vadão? A lei é 7.760, é isso? 7.960, né? 7.760. 7.960. De 89. No nosso vadão, qual que é a página que está o trem? 1.228? 1.428, é isso? 1.428, tudo bem? Chega para mim, no nosso vadão, na página 1.428, que tem lá a lei 7.000 alguma coisa. Não vou errar outra vez falar o trem. Que essa prisão é feita na instrução, ou para a instrução de um inquérito policial. Que vocês viram isso na primeira fase. Alguém comentou de prisão temporária na primeira fase com vocês. Concorda, moçada? Que é uma prisão para instruir um inquérito policial. Lembra que pode ser 5 mais 5, dependendo do caso, 30 mais 30, né? Prorrogáveis, etc. Tal. Tá. O que eu quero que você lembre? Prisão temporária para instruir um inquérito policial. Tranquilo? Que não se confunde com prisão em flagrante. Tranquilex? Todo mundo bem? Você quer na sua prova? O deputado federal foi preso porque a autoridade policial estava conduzindo um inquérito policial e determinou a prisão, requereu, e o juiz autorizou a prisão temporária. Você, como advogado dele, essa prisão é constitucional ou inconstitucional? Constitucional ou inconstitucional? Vou repetir. Tem um inquérito policial, ou um delegado de polícia está investigando lá, um delegado da Polícia Federal está investigando, ou um deputado federal. Tranquilex? Ele pede a prisão temporária do nosso deputado federal. Tranquilo? Beleza? Esse delegado da Polícia Federal está realizando essa atuação por quê? Porque o PGR pediu para o delegado federal fazer esse inquérito. Tranquilo? Então, o PGR, que é a autoridade do IP competente, pediu a instalação de um inquérito policial para investigar um deputado federal. Tranquilo? Quem está tocando as diligências? Um delegado da Polícia Federal. Até aí tudo bonitinho, certinho. O delegado representa pela prisão temporária. E o nosso cliente foi preso. Imagine que o STF autorizou a prisão temporária dele. Tranquilo? Nosso exemplo aqui. Essa prisão temporária é constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional por quê? Ele só pode ser preso o quê? Em flagrante de crime
Fiançável, cara. Eu não acho justo. Você não pode até não achar justo, filho. Entenda. O que está previsto em imunidade do nosso deputado? Eles só podem ser presos em qual situação? Fala, filho. Em flagrante de crime inafiançável. Sentença condenatória. Autoriza a prisão? Não. Só se transitar em julgado. E nesse trânsito julgado ele pode perder o mandato. Por quê? Adivinha. Como efeito secundário da sentença penal, ou para alguns efeito primário, está lá a perda do mandato. Ele foi condenado criminalmente. E vimos isso ao analisarmos o artigo 15. Lembra que analisamos o artigo 15? Lembra disso aí? Tá. Podemos caminhar? Tá. Então, imunidade formal, no seu caderninho. O que é imunidade formal? Relativa ou imunidade propriamente dita? É a possibilidade de suspensão da prisão e do processo, suspensão da prisão e do processo, por maioria absoluta, suspensão da prisão e do processo, por maioria absoluta, dos membros da respectiva casa. Possibilidade de suspensão da prisão e do processo, por maioria absoluta dos membros da respectiva casa. Todo mundo junto aqui? Beleza? Todo mundo junto? Tá. Me diga uma coisa, suspenso a prisão, ele pode suspender a prisão? Sim ou não? Rápido. Pode ou não pode? Ele pode suspender o processo em liberdade. Pode suspender o processo? Pode ou não pode? Pode. Me diga uma coisa, suspenso o processo, está suspensa a prescrição? Olha no VAD, filho, não olha para mim, olha para o VAD. A pergunta é, suspenso o processo, está suspensa a prescrição? Tá, muito bem, qual é o parágrafo? Parágrafo 5º, é isso? Sim ou não, rápido? Sim, suspenso o processo, está suspensa a prescrição durante aquele mandato. E se o cara quiser tumultuar nossa vida e perguntar doutrina e jurisprudência, e se o nosso cliente for reeleito? Pergunto para os senhores, pensa como advogado, nosso cliente foi reeleito, mantém a proteção ou não? Tem gente pensando com o MP, aqui nosso lema MP é indúbio pro réu, pensa com o advogado, indúbio pro réu, o cara foi reeleito, mantém ou não a proteção? Mantém a proteção, cara. O povo tinha esse poder de reeleger ou não o indivíduo. Reelege, mantém-se a proteção. Pensa como advogado. O que eu não concordo muito também, viu? Eu não concordo. Mas reeleito, mantém a proteção, pô. Adivinha? Você vai pesquisar, vai ler o que o Supremo decidiu com relação ao artigo 53. Beleza? Mas pensa como advogado. Reeleito, mantém a proteção, cara. Que eu particularmente não concordo. Beleza? Tudo bem até aqui, moçada? Adivinha, você cai na mão de certos ministros? Ah, com certeza, tá suspenso, óbvio, né? Se cai na mão do Joaquim. Você entendeu, né, filho? Muito bem. Então, imunidade parlamentar está no artigo, anotaram? 53, preciso que vocês leiam. Tranquilo? E vejam o que o Supremo já decidiu. Tranquilex? Outro tema, pula uma linha. Vamos ver o tema agora, Tribunal de Contas. Que tem a ver com o poder legislativo, né? Porque o Tribunal de Contas, lembra? O Tribunal de Contas, ele auxilia o poder legislativo na fiscalização das contas públicas. Os tribunais de contas auxiliam o poder legislativo na fiscalização das contas públicas respectivas. E já perguntaram em prova chata a questão do Tribunal de Contas. Tranquilo? Se você vai ler em casa querendo do artigo 70 ao artigo 75. Tranquilo? Do artigo 70 ao artigo 75. Beleza? Vocês vão ler, tem questões de prova que já abordaram o tema Tribunal de Contas. Tranquilo? Nesse momento agora, nós vamos fazer a estrutura dos tribunais de contas. Como é que são os tribunais de contas no nosso país? Então é o seguinte. O TCU auxilia o Congresso Nacional a fiscalizar contas públicas federais. Concordam? O TCU auxilia o Congresso Nacional a fiscalizar contas públicas federais. Deu certo? O TCU auxilia o Congresso Nacional a fiscalizar contas públicas federais. Filhão, tem verba pública federal no meio? O TCU pode atuar. Tranquilo? Emitindo multas, pedindo a suspensão de certos contratos, etc.
Você vai ler lá os artigos 70 e 75. Até tem questão de prova já respondida para você sobre esse tema. Tranquilo? Mas o TCU tem que fiscalizar contas públicas federais. Superfaturamento de verbas, etc., de obras. Então o TCU faz um parecer pedindo até a suspensão do pagamento e estabelecendo multa, que pode ser executada, inclusive. Tranquilo? A atuação do TCU é para isso. Joinha? Pensa comigo. E o Tribunal de Contas do Estado? Adivinha? Ele auxilia a Assembleia, auxilia a Assembleia Legislativa. Onde auxilia a Assembleia Legislativa a fiscalizar contas públicas estaduais. Contas públicas estaduais. O Tribunal de Contas do Estado auxilia a Assembleia Legislativa a fiscalizar contas públicas estaduais. Até aí tudo bem? Põe embaixo. Observação. E também contas públicas municipais. E também contas públicas municipais. E também contas públicas municipais. Onde não houver o Tribunal de Contas, onde não houver o Tribunal de Contas municipal. Tranquilo? Então, o município de Campinas, Sorocaba, não tem tribunais de contas municipais. Quem vai auxiliar as câmaras municipais a fiscalizar tais contas? O Tribunal de Contas do Estado. Uma coisa que a gente precisa mudar, nós constitucionalistas, é a composição dos tribunais de contas. Ou se os caras vão entrar para o concurso público e vão galgar o posto de conselheiro e ministro, porque a indicação política já viu no que dá, né, cara? O pessoal não investiga e até faz falcatrua. Então a gente tem que mudar a composição dos tribunais de contas. Tem que partir da gente, nós, constitucionalistas. Seja por concurso público, específico, X, assim, não sei como vai ser. Do jeito que está, não dá. Indicação política não dá. Pra vocês terem uma ideia, o Genuíno era para ser do Tribunal de Contas da União, a Eunice Guerra era para ser do Tribunal de Contas da União. Só não foi porque escândalos estouraram na época. Senão eles eram tribunais de contas ministros, vitaliciados, inclusive. Tranquilo? Você lembra que as garantias do MP, da magistratura, se aplicam ao MP e aos titulares dos tribunais de contas, pô. Os conselheiros e ministros, pô. Né? Bom, aqui. Filhão, e o Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territórios? O TCDFT. Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territórios. Ele auxilia quem? Auxilia a Câmara Legislativa a fiscalizar contas públicas distritais. Então, o Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territórios, TCDFT. TCDFT auxilia a Câmara Legislativa a fiscalizar contas públicas distritais. Distritais. Deu certo? Todo mundo junto? O Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territórios auxilia a Câmara Legislativa a fiscalizar contas públicas distritais. Todo mundo junto? E o Tribunal de Contas do Município? Rapaz, onde existir, auxilia a Câmara Municipal a fiscalizar contas públicas municipais. Contas públicas municipais. Contas públicas municipais. Onde houver, né? Onde houver. Chega para mim, por favor, o artigo 31, parágrafo 4º. O que diz o artigo 31, parágrafo 4º da nossa Constituição, meus caros? O que diz o artigo 31, parágrafo 4º? Quer dizer que eu não posso criar novos tribunais de contas municipais. É isso? Quer dizer que os tribunais de contas municipais que existem, município do Rio de Janeiro, município de São Paulo, existiam à entrada em vigor da nossa Constituição. Não posso criar novos tribunais de contas municipais. Ah, professor, eu conheço alguns que foram criados depois. Adivinha, são constitucionais ou inconstitucionais? Inconstitucionais, filho. Joinha? Pensa comigo. Professor, eu posso pegar em um Tribunal de Contas do Estado,
pegar lá os conselheiros de contas de um Estado e criar dentro dele uma seção que vai julgar contas municipais? Posso. Ao fazer isso, não estou violando a Constituição. O que eu não posso criar é novos tribunais de contas municipais, novos conselhos de contas municipais em situação díspare do próprio Tribunal de Contas do Estado. Tranquilex? Então, cuidado com esse parágrafo 4º do artigo 31. Os tribunais de contas municipais que existem hoje são aqueles que existiam à entrada em vigor da nossa Constituição. Quem foi criado depois? Adivinha? Constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional. Até aqui, beleza? Joia. Pula uma linha. Último tema do legislativo para a gente rever. Espécies normativas. Já vimos bastante coisa, mas vamos só para finalizar o tópico aqui. Espécies normativas. Filhão, as espécies normativas estão previstas, né? Do artigo 59 ao artigo 69. Tranquilo? E agora vamos rememorar alguns pontos para a gente fechar esse tópico. Tranquilo? Da Constituição. Me diga uma coisa, fazendo um link com a primeira fase. Emenda constitucional. Hoje existe emenda constitucional de revisão? Não, é só emenda constitucional. Qual é o fundamento? Artigo, já tem que saber de cor essa porra. Artigo 60 da Constituição. Então larga a caneta, agora é só, né, uma sabatina, uma prova oral. Qualquer pessoa pode apresentar uma PEC? Não. Um terço da Câmara, um terço do Senado, a presidente ou mais a metade das Assembleias Legislativas. Tem 3 situações que, se ocorrerem, não posso modificar a Constituição. Intervenção federal, Estado de Defesa, Estado de Sítio, caíram na questão muito fácil da última prova de vocês. Beleza? Vamos pensar o seguinte, qual que é o parágrafo primeiro está lá, né? 760. Qual que é o sistema de votação de uma PEC? 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. 3/5 maioria simples, absoluta ou qualificada? Qualificada, meu grandão. Por isso a nossa Constituição é chamada de Constituição rígida, porque é difícil ser modificada. Para alguns, super rígida, porque tem as cláusulas pétreas. Beleza. Me diga, quem promulga uma emenda? A mesa da Câmara e a mesa do Senado. Emenda não tem sanção nem veto presidencial. Tudo bem? Tá. Como é que chama aquelas partes que eu não posso mexer para diminuir direitos? Cláusulas pétreas. Posso mexer nas cláusulas pétreas? Posso para ampliar direitos. Para diminuir? Não. Se uma PEC for rejeitada em uma sessão legislativa, só pode ser apresentada na próxima sessão legislativa. Artigo 60, perfeito, tranquilo. Querendo, leiam o que o Supremo já decidiu com relação ao artigo 60 na Constituição comentada. Joinha? Vamos para frente. Filhão, segunda espécie, lei ordinária. Lembra da primeira fase? Lei ordinária é a mesma coisa que lei comum, filhão. Lei comum. Você está lendo a Constituição e diz lá, nos termos da lei, que lei vai ser usada? Lei ordinária. E lei ordinária é aprovada por qual maioria? Maioria simples. Aprovada por maioria simples. Lembra que maioria simples nós já vimos? Ela está prevista, simples ou relativa, né? Está prevista lá no artigo 47 da Constituição. Lembra que maioria simples implica na maioria dos presentes. Na maioria dos presentes. Todo mundo junto? Joinha? Lembra que a maioria simples, todo mundo junto, pessoal? É a maioria dos presentes. E se você olhar o artigo 47, você vai deduzir o seguinte: a maioria simples depende da presença no mínimo da maioria absoluta. Então, se eu tenho 100, devem estar presentes 51. Com 26 está aprovada a norma. Tranquilo? E lei ordinária pode existir em qualquer esfera, federal, estadual, distrital ou municipal. Lei ordinária é lei comum. Terceira espécie. Lei complementar. Checa para mim no artigo 69 se lei complementar é aprovada por maioria absoluta. É isso mesmo? Lei complementar é aprovada por maioria absoluta. Todo mundo junto aí? Beleza. E maioria absoluta é a maioria do total. Maioria absoluta é a maioria do total. Maioria absoluta, que é a maioria do total. Todo mundo junto? Lembra que eu já comentei com vocês, quando eu falei da inconstitucionalidade por ação formal? Lembra? Se a Constituição diz, mediante lei complementar, eu só posso usar a lei complementar. Lembra que o nome disso é? Lei complementar tem campo material próprio?
Chega para mim o artigo 63. Artigo 63. O artigo 63 tem vários assuntos que só podem ser tratados por lei complementar. Tranquilo? Tudo bem? Se está dito mediante lei complementar, só posso usar lei complementar. Artigo 63, localizou? 163, artigo 163. 163. Artigo 163. Entenderam o que é 63? Não, 163. Artigo 163. Primeiro, sexto, terceiro. Acharam? Achou? Tá, tem vários assuntos que são através de apenas de lei complementar. Já perguntaram na primeira fase, uma lei para tratar de finanças públicas. Finanças públicas se tratam por através do quê? De lei complementar. Se for para criar o IGF, lembra o que é IGF? Impostos sobre grandes fortunas. Lei complementar. Fazer o novo CTN. Lei complementar. Eu tinha explicado isso anteriormente. Então, lei complementar tem campo material próprio. É a mesma coisa que especificidade de matéria. É a mesma coisa que especificidade de matéria. Tranquilo? Se a Constituição diz mediante lei complementar, só posso usar lei complementar. Todo mundo bem? Joinha? Tá, vamos para frente. Na sequência, medida provisória. Medida provisória, lembra a primeira fase? Artigo 62 da Constituição e emenda constitucional 32 de 2001. Tudo bem? 62 e emenda constitucional 32 de 2001. Podemos caminhar? Pense comigo. Primeiro as dicas gerais. Filho, medida provisória, a mais comum que a gente conhece é da esfera federal. Mas não existe proibição para existir medida provisória criada por governador ou por prefeito, cara. Por que não é feito? Falta de qualidade técnica. A pessoa não sabe disso. Tranquilo? Se souber também, essa é aquela festa do caqui. Talvez a função de você é espalhar isso aí. Tranquilo? Espalhando vai ter mais equívocos cometidos pelos executivos locais. E, óbvio, mais trabalho para vocês ganharem dinheiro. Tranquilo? MP. Requisitos, relevância e urgência. Quem edita é o presidente da República. Está expresso no artigo 62 lá, né? Mas aqui entre nós, quando perguntam, então lembra que eu falei para vocês que MP nasce para virar lei ordinária. MP, na nossa prova, pode perguntar das proibições, e tem expressas no parágrafo 1º, né? Assuntos que MP não pode tratar. Tranquilo? Pergunto, MP pode tratar do tema videoconferência em matéria processual civil e processual penal? Porque não pode mexer com direito penal, processual civil e processo penal, né, cara? Tá lá expresso, porra. Tranquilex? Bom, o tema prazo. Quais são as questões de prazo de MP? Prazo de vigência, 60 dias, prorrogar isso mais 60. Tranquilo? Lembra disso aí? Tá. Venceu o prazo da MP de vigência, 120 dias. Ela perde a vigência, não posso criar novas situações envolvendo medida provisória. Tranquilo? O que o Congresso deveria fazer? Um decreto legislativo para cuidar das relações até então existentes. Está expresso no artigo 62, filho. Se você for ler, você encontra algum parágrafo isso aí. Que você vai ler em casa, inclusive. Tá? O que eu vou ditar antes de a gente entrar no intervalo? Eu quero ditar para vocês o tema regime de urgência e trancamento de pauta. Já acabou nisso, a gente vai para o intervalinho, tá? Regime de urgência ou trancamento de pauta. Regime de urgência ou trancamento de pauta. Chega para mim esse regime de urgência e trancamento de pauta. Onde está no artigo 62? É aquele parágrafo que fala de 45 dias, tranca a pauta. Parágrafo 6º? É isso? Então, artigo 62, parágrafo 6º, parágrafo 6º, 62, é o trancamento de pauta ou regime de urgência. E pode passar marca-texto nele aí. Tudo bem? Trancamento de pauta ou regime de urgência. O que seria isso? Então, larga a caneta, pensa comigo aqui, ó. Presidente editou medida provisória. Está valendo. Publicou, está valendo. Isso vai para a Câmara dos Deputados, que é a casa iniciadora. Na Câmara dos Deputados, vai ter que passar por uma comissão parlamentar mista, que é imposição do Supremo recentemente. Olha o parágrafo 9º aí. Olha o parágrafo 9º do artigo 62. Tranquilo? Então vai ter que passar por uma comissão parlamentar mista.
Tranquilo? Beleza? Que vai dar um parecer, ó, de acordo com a Constituição. Depois, adivinha, plenário da Câmara e plenário do Senado. Tranquilo? Essa MP, depois de passados 45 dias da sua publicação, na casa em que estiver parada, ela tranca a pauta. Tranca a pauta, quer dizer, não vai se votar projetos que envolvem matéria de lei ordinária atualmente. Matérias que envolvem lei ordinária. Tranquilo? Trancou a pauta. Daí, votou na Câmara, já chega no Senado, trancando a pauta no Senado. Tranquilo? Matérias referentes à lei ordinária de acordo com decisões recentes do Supremo, da própria alteração no regimento interno do nosso Congresso Nacional, entenda? E também até o Supremo se manteve assim, distante com relação a isso. Eu acho que trancaria a pauta, eu acho, com convicção, de toda e qualquer matéria. De PEC, MP, lei complementar, etc. Mas o nosso Congresso, alterando o regimento interno, disse não, tranca a pauta apenas de matéria de lei ordinária, porque MP é convertida em lei ordinária. Teve um partido que entrou com uma liminar em MS, mas o Supremo fingiu de morto. Se não conceder no mérito, não vai conceder mesmo, porque seria uma questão lá interna do Congresso Nacional. Eu acho que tranca tudo, mas paciência, vamos aqui comigo. Trancou a pauta na Câmara, depois de 45 dias, não é isso? Qual o prazo de vigência da MP? 60 dias, prorrogar isso mais 60. Passou 45 dias, na casa em que estiver parado, tranca a pauta. Tranquilo? Ficou trancando a pauta. Votaram, vai para onde? Da Câmara vai para onde? Para o Senado. Já chega no Senado trancando a pauta. Os 45 dias é para transformar a MP em lei ordinária. Por isso que é relevância e urgência, não é qualquer assunto. Tranquilo até aqui, moçada? Então, trancamento de pauta ou regime de urgência é o parágrafo 6º. Tranquilo? Então, pode passar uma texto que é um tema legal. Eu comentei do parágrafo 9º, que a MP tem que passar por uma comissão parlamentar mista. Passa marca texto parágrafo 9º também. Quer dizer que antes de votar na Câmara e no Senado, tem que passar por essa comissão parlamentar mista? Tem. Decisão do Supremo recentemente. Se vocês forem pesquisar no site do STF, foi a MP que criou um Instituto Ambiental, Instituto Chico Mendes. Se você for pesquisar, foi no julgamento dessa MP convertida em lei ordinária que foi decidido que o Supremo determinou as MPs têm que passar por uma comissão parlamentar mista, parágrafo 9º, antes de ser votado na Câmara, depois no Senado. Tranquilo até aqui? Eu preciso que você leia o artigo 62 inteirinho. Tranquilo? Eu vou editar uma coisa que não está no artigo 62, que pode ser perguntar na nossa prova, já que o cara está com ânimos fudente, né? Pode perguntar. Então põe assim embaixo, cuidado. As MPs que existiam, até 11 de setembro, as MPs que existiam até 11 de setembro de 2001, as MPs que existiam até 11 de setembro de 2001, não tem prazo, tracinho, é como se lei fossem. As MPs que existiam até 11 de setembro de 2001, não tem prazo, tracinho, é como se lei fossem. Todo mundo junto? Todo mundo bem aí? Tranquilo? Podemos caminhar? É um tema legal que pode cair na prova. Tranquilex? Por quê? Porque está no artigo 2º da emenda constitucional 32. É um tema que não está no artigo 62, está no artigo 2º da emenda constitucional 32. E como o nosso senador quer tecnicismo, é uma questão extremamente técnica de prova oral do MP da magistratura, filho. Tranquilo? Professor, quer dizer que as MPs que existiam até 11 de setembro de 2001 não tem prazo. Isso. É como se lei fossem. Tranquilo? E as MPs que vieram dia 13 de setembro de 2001? Prazo 60 dias, prorrogados por mais 60. Então, uma pegadinha, depois, se você querer, cheque no Vademecum, está no artigo 2º da emenda constitucional 32. Tranquilex? Nós vamos fazer um intervalinho. Então, às 18 horas a gente volta para dar a última pernada, para a gente terminar o tema e avançar até o Poder Executivo. Até daqui a pouco.